contas zeradas. Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém ouviu, ninguém sabe nada, tudo zerado, não aconteceu nada, não movimentou recursos nenhum. Bom, em 2019, a Lei 1381 chegou alterando a 9096, lá em seu artigo 32, parágrafo 4º, e disse o seguinte: os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declaração de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput desse artigo, que é o dia 30 do ano subsequente, referente ao exercício anterior, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. Qual é o problema aqui? As pessoas leem só essas duas palavras. Não tenha movimentado? Recurso financeiro. Aí elas falam, não movimentei nada de financeiro, minha conta é zerada, vou fazer a declaração de ausência de movimentação de recurso. Pode dar certo? Claro, tem dado certo para um monte de gente. 90% das contas zeradas apresentadas dão certo. O problema são os 10% que não dá, dos analistas, julgadores, examinadores que estão atentos ao que a norma diz. A norma diz, se você não movimentou financeiro ou não arrecadou bens estimáveis, aí você está desobrigado. Quando a pessoa usa a cessão de uma sede, de uma casa, para ser a sede, ela não está movimentando ali, não é uma cessão estimável? É, de um bem imóvel. Quando a pessoa utiliza um computador que não foi comprado com dinheiro do partido para fazer a declaração de ausência de movimentação, é um bem estimável cedido por alguém, um bem móvel cedido. E quando a pessoa transmite a sua declaração de ausência ao partido, transmite a declaração de ausência de movimentação de recursos por uma internet, alguém está pagando aquela internet. Isso está em algum contrato de alguma cessão de um bem imóvel que também faz parte, nessa cessão desse bem imóvel, a água, a luz, a internet, etc. Cuidado com declaração de ausência de movimentação. A própria existência da direção já presume despesas, ainda que sejam recebidas em doação. O local da sede, a internet, a energia elétrica, água, telefone, material de expediente, utilização de mobiliário, computador, impressora, material de limpeza para o local, um banheiro que foi utilizado, alimentação, se for o caso, deslocamentos, por exemplo, para ir e vir para o tribunal resolver coisas, combustível, táxis, Uber. Os valores estimáveis referentes às doações e cessões recebidas devem ser declarados. Omissões detectadas podem gerar sanções e suspensão dos fundos públicos. Então, essa questão das contas zeradas gera mais uma polêmica quando a gente ouve assim, a própria existência obrigatória dos profissionais, contador e advogado, sendo que, na prestação de conta zerada, não se exige o registro do contador, mas o advogado, sim. Então, assim, vamos pensar. A única forma de uma prestação de conta ser zerada com um advogado constituído é no primeiro ano em que ela presta aquela conta. Porque a partir do ano seguinte, aquele advogado que não foi pago no primeiro porque foi zerada,
ele vai ter que ser pago. Ou ele vai estar lá no obrigações a pagar em todos esses exercícios. E veja só, serviços prestados, por exemplo, um contador que cedeu o seu trabalho, a norma não prevê que se movimentou recursos cedidos na forma de serviços, ele pode fazer a zerada. Ó, a norma permite a declaração de ausência de movimentação aquelas direções municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis. O fato de não mencionar serviços tem trazido uma certa tolerância de boa parte dos julgadores quanto a isso. Só que tem um detalhe: a partir do momento que a OAB Nacional proibiu a cessão do serviço, obrigatoriamente vai ter aqui um gasto financeiro ou um advogado pseudo pago, porque ele pode estar forjando que não está gratuito, mas no fundo está, e aí lá na frente ele vai poder ter um problema com o seu órgão de classe. Se os profissionais tiverem sido contratados, por exemplo, esse ano de 23, para prestar conta de 22, eles deverão constar da prestação referente ao exercício de 22, já que ele não pode doar. Se for pago posteriormente, vai estar devidamente registrada a despesa a ser paga, constando naquele demonstrativo que nós vimos, obrigações a pagar. Já compartilhei antecipadamente que Antônio Vanderlei já tinha me pedido, e Cadore também, que é do Sul, ambos tinham me pedido esses julgados, esses acórdãos, que consolidaram o entendimento naquele órgão de que não é viável existência ou manutenção de partido sem qualquer movimentação, ainda que mínimos, mesmo que não seja financeiro, os estimáveis. Então, quem for desse estado, né, de Santa Catarina, fique bem atento aí para não ter problema. E a declaração de ausência, ela vai ser preenchida e emitida lá mesmo no SPCA, né? Integrado ao PJE. Presidente, tesoureiro e aqueles eventuais substitutos, no período das contas, são os responsáveis, inclusive criminalmente, pela declaração prestada. E vai sujeitar-se às penas previstas no 350, se essa informação for detectada que era falsa. Deverá estar acompanhada essa declaração de ausência de movimentação. Quais são os documentos que também têm que ser enviados? A procuração do advogado, a certidão de regularidade profissional do contador, se tiver contador nessa prestação de contas, porque na zerada não é obrigatório, mas se tiver lá registrado, como, por exemplo, uma cessão de serviço, já que o CFC não proíbe, tem que ter a certidão de regularidade, os extratos bancários das contas abertas porque poderia ter, pelo menos, a outros recursos para recepcionar as sobras de campanha dos candidatos e a doação para a campanha, que é aquela única obrigatória aberta. E lembra também que a gente comentou, quando a gente estava falando das contas bancárias, que há juízes hoje que entendem que se não tiver o extrato bancário zerado para comprovar que não teve movimentação de recursos financeiros, está prejudicada essa informação e consideram a conta como não julgada porque inviabilizou a análise da movimentação financeira? Vou repetir. Prestação de contas, declaração de ausência de movimentação de recursos, em que não são entregues os extratos bancários zerados da conta, pelo menos da conta obrigatória, doações para a campanha,
há juízes que entendem que não houve a comprovação de que não movimentou recursos, porque quem demonstra que não movimentou recursos é o extrato com saldo inicial e final zerado. Ah, professora, mas se abrir essa conta obrigatória, vai gerar tarifas. Não, não vai gerar tarifas. A conta doações para a campanha não pode ter tarifas, a não ser as tarifas de serviço. Se não houve nenhum serviço prestado ali, não houve DOC, não houve TED, não fez PIX, não pegou talão de cheques, não gerou nada que tivesse a tarifa, não vai ter. Não precisa apresentar balanço patrimonial e ADRE, que é a demonstração de resultado do exercício, nessa declaração de ausência de movimentação. Mas fiquem atentos à orientação específica do cartório da cidade de vocês, porque eu já vi municípios solicitarem também o balanço patrimonial e ADRE zerados da declaração de ausência de movimentação. Então, fiquem atentos aí às orientações locais. É permitida essa declaração de ausência de movimentação de recursos, ela é permitida para contas do exercício de 2015 em diante. Aqui tem um asterisco, por quê? Porque, mesmo ela sendo permitida somente para o exercício de 15 em diante, a depender do juízo, e se tiver contas pendentes de apresentação anteriores a 15 e houver como comprovar que de fato era zerada, alguns juízes aceitam mesmo anterior a 2015. Então, é importante vocês saberem.